Olá, você seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui comigo. E hoje vamos falar de um assunto extremamente importante para você que é líder, que almeja ser líder, ou melhor, para todos vocês. Afinal de contas, somos líderes da nossa vida, devemos ser protagonistas da nossa vida. E por isso, eu trouxe hoje um tema muito especial. Vou compartilhar o material com vocês para que vocês possam acompanhar junto comigo. Deixa eu abrir e deixar grande para vocês aqui. Eu quero trazer uma lei para vocês. A lei do líder emocionalmente inteligente. Isso mesmo. Vamos hoje conversar sobre inteligência emocional, mas conversar sobre inteligência emocional aplicada naquele que está na liderança de equipes, na liderança de grupos. Às vezes você é líder dentro da sua casa, líder na sua comunidade de fé, na sua empresa, na sua sala de aula, enfim. Vamos conversar muito sobre isso. E você deve estar perguntando assim: quem é esta que vai me trazer essa lei? Me deixe falar um pouquinho de quem eu sou. O meu nome é Iris Guimarães. Sou neuropsicanalista, sou doutora em psicanálise e tenho uma paixão pelo estudo da mente. Sou mãe, sou esposa, então quando eu falo de inteligência emocional, garanto para vocês, muito precisei utilizar e preciso utilizar no meu cotidiano. Tenho quase 20 anos de educação, sendo que os últimos 5 anos tenho compartilhado também da gestão educacional, ou seja, líder de equipes, sou mentora. A minha paixão pelo estudo da mente, que me levou à psicanálise, também me levou ao estudo da neurociência. E hoje, então, eu tenho um método que é a mentoria Equilíbrio Emocional 360 Graus, onde eu auxilio os meus mentorados a se conhecer, a desenvolver inteligência emocional, a entender das suas emoções e saber fazer a gestão delas para viver uma vida plena e feliz. Sou palestrante, por isso a oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Sou escritora também. Tive a oportunidade de participar de duas obras em coautoria. O primeiro livro que escrevi é esse aqui, ó, Neuroliderança, a chave para ser um melhor líder. Nesta obra recebi o desafio de escrever sobre as neurociências, sobre como o cérebro funciona, sobre a questão do sistema das emoções, para que a partir do meu capítulo os outros autores pudessem escrever das suas especialidades. Escrevi também o Revolução da Mente, Desvendando a Inteligência Emocional para o Século XXI. E neste livro eu escrevi sobre as emoções e a tomada de decisão. Então, como que as emoções interferem na nossa tomada de decisão? E para eu tomar decisões assertivas, eu preciso ser emocionalmente inteligente. E você sabia que você toma mais de 35 mil decisões diárias? As nossas emoções interferem muito nessas decisões. Então, recomendo as duas obras para que você possa se desenvolver e conhecer mais sobre as neurociências, sobre as suas emoções e como a sua mente funciona. Também compartilho desse conhecimento, do que eu tenho estudado, que fez muita diferença na minha vida, e eu acredito no que eu falo, e acredito que isso faz diferença na vida das pessoas. Por isso, compartilho desse assunto nas minhas redes sociais e te convido a me seguir nas minhas redes sociais. O meu Instagram é @irisguimarães07. Já fica a dica aí do meu mês de aniversário. E as minhas redes, o Facebook, LinkedIn e YouTube, Iris Guimarães. Bom, sem mais delongas, vou trazer para vocês então quais são os pilares dessa lei. Primeiro, precisamos entender a diferença de emoção e sentimento. Então, emoção é uma reação química, uma reação, opa, desculpa, uma reação química, uma reação neural inata. Ou seja, quando o seu cérebro, desde quando você estava bem pequenininho, né, desde quando você nasceu,
e você recebeu qualquer estímulo externo, combinado então com as sensações corporais, isso gera uma emoção. E essa emoção, ela vai sendo o balizador, a referência, vamos dizer assim, do seu cérebro para as novas situações que você viver. Então, emoção é algo reativo. Sentimento é o que você, como você responde a essa emoção, ele é construído. Porque você leva em consideração no sentimento não só a emoção inata, mas você leva em consideração toda a situação, as pessoas envolvidas. Então, é a experiência. E esse sentimento é desenvolvido por cada pessoa. Então, quando você nomina emoção, então a pessoa está triste, a pessoa está com raiva, a pessoa está alegre, isso é uma emoção. Mas o sentimento envolvido com essa emoção, então, por exemplo, a pessoa está triste, emoção, mas essa tristeza gerou um sentimento de frustração, porque ela tinha uma expectativa que foi frustrada e aí por isso ela está triste. Entende a construção? Quando a gente fala de emoção, você pode pensar muito no filme Divertidamente, que tem as emoções primárias. é, a ideia é essa, né? Cada experiência da nossa vida gera uma emoção, mas esse sentimento vai sendo construído. Então, o Antônio Damasio diz que as emoções ocorrem no teatro do corpo, os sentimentos ocorrem no teatro da mente. Porque a partir dos sentimentos que você construiu, é que você vai fazendo essa leitura. Aí vem uma pirâmide muito bacana para esclarecer isso para você, que é esta aqui. Então, só um minuto. Desculpe. As nossas emoções vão gerar, então, as nossas crenças. Crenças são ideias, diálogos internos que você tem a respeito de você, a respeito do outro, a respeito das circunstâncias. E as suas decisões serão tomadas a partir dessas crenças. Ou a falta das suas decisões serão também a partir dessas crenças. Então, a partir do que você acredita, é que você vai desenvolver, então, o seu cotidiano. Então, essas crenças vão gerar os seus pensamentos, pensamentos a seu respeito, pensamentos a respeito do outro, pensamentos a respeito da circunstância. Então, emoção gera crença, crença gera pensamento. A partir dos seus pensamentos, você vai tomar as suas ações. Então, como você imagina que você é capaz ou não, como você imagina que o outro pode ou não, como você imagina que a circunstância está favorável ou não, você vai tomar as suas ações. E essas ações, sendo tomadas de forma repetidas, elas vão formar os seus hábitos. E esses hábitos vão formar o seu comportamento, construir quem você é em termos de ações. Daí os seus resultados. Ou seja, quando falamos de inteligência emocional, quando falamos de gestão das emoções, para uma pessoa ter um resultado diferente em uma área da sua vida, obrigatoriamente ela precisa ver quais são as suas emoções envolvidas com aquela área. Porque se ela não olha para isso, não ressignifica, não cura algumas coisas, não desenvolve a sua inteligência emocional em relação aí à base da pirâmide, os resultados não serão diferentes. Por um tempo, muitas vezes, ela pode até modelar alguns comportamentos. Você pode, por um tempo, modelar alguns comportamentos. Mas se você não muda suas crenças, não muda os pensamentos que nutrem esses comportamentos, com o tempo você vai abandonar o comportamento que não foi condicionado a partir de uma mudança de crença ou de uma mudança de pensamento. Então, por isso é muito importante desenvolver a sua inteligência emocional, desenvolver o seu autoconhecimento, desenvolver a gestão emocional, para que você possa, então, compreender o porquê você pensa a seu respeito como você pensa, dar um novo sentido. Na psicanálise falamos muito de ressignificar essas emoções para aí você alcançar então comportamentos diferentes e resultados então diferentes. Muitos dos seus projetos podem estar parados justamente porque você não sabe nominar, compreender quais são essas emoções e essas crenças que te paralisam, que te sabotam, que fazem com que você procrastine. Então, se você não olha para isso, é muito difícil.
você conseguir construir resultados diferentes do que você está tendo até o momento. Então, Daniel Goleman, que descreveu, né, a inteligência emocional, ele define a inteligência emocional como sendo a capacidade de compreender e administrar suas próprias emoções e dos outros de maneira positiva. É muito interessante porque somos seres relacionais. E eu só consigo desenvolver e reverberar no mundo essa inteligência, esse comportamento mais inteligente emocionalmente, a partir de mim. Então, o que aparece na pirâmide que eu mostrei anteriormente, vocês vão perceber que está totalmente ligado com os pilares da inteligência emocional. Eu só posso ter relações mais inteligentes emocionalmente se eu trabalho internamente em mim estes pilares. Então, vamos lá para os pilares. Nós temos, então, 5 habilidades, 5 pilares na inteligência emocional. E aí eu vou trabalhar com vocês esses 5 pilares. Então, é o autoconhecimento, autogestão, autocontrole, empatia e relações interpessoais. Então, vamos lá, para você se entender. Autoconhecimento. Então, é a capacidade de reconhecer as suas próprias emoções e sentimentos antes ou no momento em que eles ocorrem. Em geral, as pessoas com essa habilidade desenvolvida são melhores pilotos das suas vidas. Quando você conhece as suas emoções e sentimentos, quando você conhece quais são as situações que podem servir de gatilhos para uma resposta emocional negativa, você evita essas situações. Você cria estratégias para sair dessas situações. Então, você só consegue nominar os seus gatilhos, perceber-se enquanto ser emocional, se você se você dá nome às suas emoções, se você compreende os seus sentimentos, se você sabe de onde eles vêm e por que eles vêm. Então, o autoconhecimento é a base para que você possa se desenvolver enquanto um ser emocionalmente inteligente. Então, eu só desenvolvo a liderança, a lei de ser um líder emocionalmente inteligente, se eu me conheço. Eu preciso saber. E é interessante o seguinte que eu destaco para você: se conhecer, se perceber e se aceitar de forma integral. Isso significa que você vai aceitar todas as suas qualidades, mas as suas vulnerabilidades também. Você só pode se desenvolver enquanto ser humano se você compreende que você é um ser em construção, que você tem vulnerabilidades, você tem pontos que podem melhorar, todos nós temos. Então é muito importante olhar para isso e se compreender como esse ser integral. Enquanto as pessoas se veem como alguém irreparável, infalível, ela não se desenvolve. E é a prova de alguém que não se conhece. Porque quem tem o autoconhecimento desenvolvido sabe que é um ser, é um aprendiz, é um ser em desenvolvimento eternamente. Segundo pilar. Ah, antes disso, desculpe. Quero trazer para vocês um pensamento de Aristóteles. Qualquer um pode zangar-se, isso é fácil. Mas zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa, isso não é fácil. Expressar suas emoções de forma primitiva, veio, sentiu, falou, isso é fácil. Mas você saber fazer a análise se aquela emoção ela deve ser expressa daquela forma, com aquela pessoa, naquele momento, isso é o desafio do autoconhecimento e o desafio do autocontrole, da autogestão. Então, são os 3 pilares que têm a ver com o indivíduo, que eles estão muito interligados. E eu vou mostrar para vocês como eles estão interligados. Por que que é importante a lei do líder emocionalmente inteligente? Porque quando um líder não entra em paz com a sua história, quando o líder não tem autoconhecimento, ele se coloca no grupo que ele lidera de uma forma a atender às suas próprias necessidades. E aí ele deixa de ser um líder que está ali para favorecer o desenvolvimento de todos que pertencem àquela equipe. Então, quando você pensa em liderança, você pensa em um grupo com um objetivo comum
e que todos podem se desenvolver e chegar nesse objetivo comum. Então, o objetivo comum da equipe é o êxito lá no trabalho, mas que cada um individualmente também pode se desenvolver enquanto ser humano a partir das relações dentro da equipe. Se eu tenho um líder que não é emocionalmente inteligente, ele não vai nutrir isso na equipe. Ele vai ser a equipe vai ter que ser centrada nele, nas decisões dele, no humor dele, no que ele decide, e isso pode, com certeza, não só afetar os resultados da equipe, quanto desestimular o desenvolvimento de todos aqueles membros da equipe. Já vi isso acontecer em empresa em que a equipe muda, pede para mudar de setor ou de líder, quando é possível, ou mesmo se submete a ir para uma outra área dentro da empresa, a fim de não estar sob a liderança de um determinado indivíduo. Ou seja, isso é desconstrutivo. Enquanto ser humano, nós temos o privilégio de poder nos desenvolver a partir das relações. E quem tem o privilégio de estar na liderança tem o desafio de se autogerir, de se autodesenvolver, de conhecer as especificidades de quem faz parte da sua equipe, para ser uma ponte de desenvolvimento para cada um, de comunicação e gestão da comunicação entre essa equipe, mas de forma que todos, o resultado positivo é de todos, quando o resultado não é positivo, também é de todos, para que tenha essa clareza. Então, o líder precisa ser emocionalmente inteligente por conta disso. Segundo pilar, autocontrole, que é a habilidade de lidar com as próprias emoções e sentimentos e adequando essas emoções e sentimentos a cada situação. É importante que o indivíduo tenha consciência das suas emoções negativas, como que essas emoções negativas bloqueiam o seu desenvolvimento e como que ele pode, então, direcionar e se libertar dessas travas emocionais, sendo dirigido, então, pela consciência. Então, para desenvolver o autocontrole, eu preciso ter consciência. Então, consciência das minhas emoções, consciência das minhas limitações. Eu preciso ter integridade, porque eu preciso ser honesto comigo e com o outro, né, em termos das minhas emoções, dos meus sentimentos. Eu preciso ter responsabilidade, porque a forma como eu reajo emocionalmente em um ambiente vai afetar o outro, não só a mim. Adaptabilidade, eu preciso saber o que é adequado em cada lugar em que eu estou, isso é muito importante para o líder. Então, a forma como ele conversa, ele se desenvolve entre um grupo ali, somente da sua equipe, vai ser diferente a forma como ele vai se portar ou fazer as suas interlocuções se ele estiver, por exemplo, no grupo, entre os grupos de líderes daquela empresa. Então, essa adaptabilidade emocional é muito importante. Às vezes, ele está mais solto, com emoções mais positivas, quando está no grupo pequeno, e estar num grupo onde ele está com a chefia, onde ele está com outros líderes, ele sente a concorrência, qualquer outro sentimento que é desenvolvido nele, ele sabe que virão emoções que podem bloqueá-lo. Então, ele já precisa ir trabalhando de forma racional nisso. Quando ele tem que fazer uma apresentação, por exemplo, uma dessas estratégias é ensaiar muito essa apresentação, porque o fato de se sentir preparado para a apresentação vai diminuir essas emoções negativas que bloqueiam e que sabotam a apresentação. Bem-estar na ambiguidade. Então, saber que as situações são ambíguas, saber que as pessoas são diferentes e está tudo bem. É assim mesmo nos ambientes e eu ficar bem com isso. Eu estou na liderança, eu não vou estar só com pessoas que pensam como eu penso, só com pessoas que gostam do meu estilo de liderança, e eu preciso estar bem também nessas situações de ambiguidade. Ser uma pessoa aberta para mudanças. O autocontrole nos exige essa abertura para mudanças, porque em alguns momentos podemos ser colocados à prova em situações em que as nossas emoções negativas ficam à flor da pele. Então, precisamos estar abertos para a mudança, para o novo, para os desafios, para as oportunidades que a vida oferece. E com isso, buscar uma vida de equilíbrio. Precisamos ter equilíbrio. Não podemos ignorar as nossas emoções, não podemos ignorar que vai ter tempo, terão dias
que nós não estaremos tão bem assim emocionalmente, mas buscar sempre o equilíbrio. E o equilíbrio não só em relação ao trabalho, mas o equilíbrio em todas as áreas da vida. É importante que você pense o seguinte, que você precisa estar em equilíbrio em todas as áreas da sua vida para que você desenvolva a sua inteligência emocional. Você precisa estar com o seu sono em dia, com a sua mente bacana, nutrida de bons conteúdos, sejam música, conversas, ambientes, leituras, enfim, que você precisa estar com o seu corpo em dia. Vou trazer aqui algumas orientações em relação a isso, mas que você é um conjunto. E esse autocontrole, ele não vem somente da mente, ele depende também que outras partes da sua vida estejam em equilíbrio. Automotivação, capacidade de motivar a si mesmo a realizar tarefas e fazer as ações que são necessárias para alcançar seus objetivos, independente das circunstâncias. O que acontece? Quando você tem um porquê, quando você tem um propósito, você normalmente se mantém motivado. Quando você nutre uma visão positiva da vida, as situações, por mais adversas que sejam, você tenta aprender alguma coisa, você olha mais para as oportunidades do que para os problemas, não é ignorar os problemas, mas é dar a ele a importância que ele realmente tem. Às vezes as pessoas com uma visão muito negativa, elas fazem com que os problemas ganhem um tamanho que eles não têm. Então, aprender com o fracasso, todas as oportunidades são oportunidades de aprendizagem, a vida é pedagógica, então aprenda com os erros seus e dos outros. Às vezes a gente pode ver situações que o outro passou e que a gente pode aprender e evitar que a gente também passe. Ter comprometimento com as situações e ter iniciativa. Então, quando você se jogar em uma oportunidade, em uma situação da sua vida, esteja por completo, esteja por inteiro ali. Outra orientação que eu te dou é o seguinte: se você tem uma meta grande para ser alcançada e você está sentindo dificuldade, particione, crie partes dessa meta em partes menores. Passos menores. Quando você cumpre esses passos menores, o seu cérebro se sente motivado e ele se sente engajado para ir para o próximo passo, para ir para o próximo passo. E quando você menos esperar, você se surpreende com a meta já cumprida. Então, para o seu cérebro, é muito difícil, quando uma meta é muito grande, ele enxergar. Ele tem a tendência, a não ser que você já esteja extremamente bem desenvolvido na sua inteligência emocional, a tendência cerebral é, quando vê uma meta muito grande, olhar para as dificuldades de cumprir essa meta. Mas quando você particiona, quando você coloca em partes pequenas, você consegue, então, motivar o seu cérebro. Por quê? Se um passo eu conseguir cumprir, então eu consigo cumprir mais um, mais um, mais um. E aí você vai caminhando passo a passo, literalmente, passo a passo, para alcançar aquela meta grande. Então, você às vezes tem uma meta de 90 dias. Quando você fala 90, o seu cérebro já parece muito. Mas se você fala 12 semanas, você já diminuiu muito para o seu cérebro. Quando você faz o check-in, né? De cada semana, o ok ali, o check de cada semana, por exemplo, isso facilita, motiva o seu cérebro a continuar. Então, nós temos que criar estratégias para mostrar ao seu cérebro que é possível realizar as tarefas, é possível dar os passos para que você possa se desenvolver enquanto ser humano e alcançar o seu propósito, viver o seu propósito e alcançar os seus sonhos, os seus objetivos. Depois que você olhou para você, depois que você desenvolveu-se, aí você pode ter empatia. Empatia é a habilidade prática de ler as emoções dos outros e responder de forma apropriada. Muitas pessoas falam de empatia, mas poucas conseguem efetivamente exercer a empatia. Por quê? Eu sou empático quando eu leio as emoções do outro e respondo de forma apropriada. Um exemplo: a pessoa vem te contar alguma coisa e você fala assim para ela: não fica assim, não. Eu já passei por isso, vai passar logo. Você não respondeu de uma forma apropriada. Acolha a emoção da pessoa. Diga que você vê como que ela está sofrendo, mas que você está ali do lado para apoiá-la. Não fale de você. Quando alguém vem conversar com você
E na expectativa de que você seja empático, o foco é ela, o foco não é você. Não fale de você, fale dela, deixe ela falar. Isso é desenvolver empatia. Você pode perceber que as três habilidades anteriores falam de nós, das nossas emoções. E empatia e o próximo lida com as emoções do outro. Você não tem a capacidade de lidar com a emoção do outro se você não lida com as suas. Se você se diz muito empático, mas não desenvolve seu autoconhecimento, não desenvolve seu autocontrole e autogestão, não desenvolve sua automotivação, você não é empático. Porque se você não olha nem para suas emoções, como você vai conseguir ler e olhar para as emoções do outro? Pense nisso. Habilidades sociais. As habilidades sociais são as habilidades ligadas aos relacionamentos interpessoais. Somos seres relacionais. E quando estamos com a nossa inteligência emocional desenvolvida, nós temos a capacidade de gerir e lidar com um grupo de pessoas. E aí, exercendo uma liderança positiva sobre os outros. Por quê? Liderança positiva é quando você consegue colocar as pessoas no lugar correto porque você olhou para as habilidades dela, você olhou para as capacidades e você olhou para as vulnerabilidades. Um líder emocionalmente inteligente, ele consegue olhar para a sua equipe e saber quem consegue trabalhar junto e com eficiência, quem funciona melhor sozinho, quem consegue se desenvolver melhor com A ou com B. Então, esse olhar para as equipes, para poder colocar as melhores interações sociais, é fundamental para o sucesso da equipe. E como eu disse anteriormente, um bom líder, ele sabe que o resultado, seja ele positivo ou não, ele é um resultado da equipe. Porque já vi muitas vezes líder que quando o resultado é negativo, a culpa é da equipe. Mas se o resultado é positivo, o mérito é só dele. E isso não é equipe. Peter Drucker fala que a nossa missão na vida não é provar o quão inteligentes somos ou o quão certo estamos. Nossa missão na vida é fazer uma diferença positiva. Imagine por um momento uma sociedade em que todo mundo tenha essa visão, fazer uma diferença positiva para o outro. Aí estaria estabelecido realmente a questão de sermos seres relacionais e sermos construídos enquanto ser humano a partir dessas relações. Então, as relações interpessoais ganhariam muito mais sentido. Mas enquanto nós não temos a sociedade em que todos pensem assim, você pode fazer diferença onde você está, no seu micromundo, vamos dizer assim, seja pessoal, seja familiar, seja profissional, fazendo a diferença positiva para quem tem o privilégio de conviver com você. Porque sim, eu espero que as pessoas vejam você ou vejam a relação com você como sendo um privilégio e não um fardo. Para você estar emocionalmente inteligente, eu vou trazer algumas orientações para você. Um, exerça a gratidão. Estudos na neurociência mostram o poder do exercício da gratidão no seu cérebro. Quando você vai agradecendo pelas coisas que você tem na vida, pelo seu dia, pelas coisas que você experienciou e viveu, você vai limpando a lente que você olha para a vida. E ela vai se tornando mais limpa, um olhar mais para o positivo, e isso amplifica a capacidade do seu cérebro de ver oportunidades e soluções, apesar de todas as adversidades. Pratique atividade física, se possível, ao ar livre. A atividade física também é um remédio para a sua saúde mental e emocional. Você precisa colocar o seu corpo para exercitar, para não só desenvolver a questão do seu corpo, como desenvolver a sua mente. Mantenha relações interpessoais saudáveis, relações familiares, relações de amizade. Nós somos feitos para as relações, então nutra isso. Desenvolva o autocuidado. Ali eu coloquei alguém com uma máscara facial, mas às vezes o seu autocuidado é um tempo de relaxamento, às vezes o seu autocuidado é ir ao salão de beleza, o seu autocuidado às vezes é ler um livro, enfim, aquilo que é para você. Desenvolva o seu autocuidado. Tenha uma agenda
Organize a sua vida. Quando nós somos desorganizados, nós gastamos energia com o que não é útil. Então, tenha agenda e se coloque nessa agenda. É muito importante que na sua agenda tenha inscrito tempo para você. É importante que você se coloque na sua agenda. E passe a observar como muitas vezes colocamos tempo para tantas coisas na nossa agenda e não colocamos tempo para nós. Faça um detox da tecnologia. Evite telas quando é possível, principalmente próximo à hora de dormir. Estudos mostram como a tela antes de dormir pode atrasar e diminuir a quantidade de ciclos completos de sono durante a noite. Isso significa um sono de menor qualidade. Além disso, tudo que você vê, ouve, o seu cérebro vai captar. Então, o cérebro com excesso de informações é um cérebro mais cansado, é um cérebro que exige mais energia. Então, tem a tendência de deixar você mais lento, com mais dificuldade de concentração. Então, faça esse detox. Se você está nutrindo relações saudáveis, o celular aí vai perdendo a vez. Alimentação saudável, comida de verdade. O seu cérebro precisa de sais minerais, vitaminas, que estão presentes nas verduras, nos legumes, nas frutas. Então, introduza isso na sua alimentação, mude a sua alimentação, diminua os ultraprocessados, que vários estudos mostram os danos cerebrais que esses alimentos causam, para que você possa cuidar da sua saúde. Faça práticas de atenção plena, de concentração, de mindfulness. Esvaziar a mente no sentido de desacelerar, não é não pensar em nada, é prestar atenção no que você está fazendo no momento. Não é deixar sua mente vazia, e sim é prestar atenção no que você está fazendo naquele momento. Às vezes você está comendo, almoçando. Largue o celular e preste atenção na textura dos alimentos, no sabor dos alimentos. Isso é atenção plena. E se mesmo fazendo todas essas coisas, você percebe que tem alguma coisa nas questões emocionais que você não está conseguindo gerir sozinho, procure ajuda. Não é fraqueza você dizer que neste momento você precisa de uma ajuda profissional. Seja um psicanalista, seja um mentor, seja um psicólogo, aquela ajuda que para você faz sentido. Porque um líder emocionalmente inteligente é um líder que olha para ele também. Ou melhor, olha para ele porque sabe que é a partir dele que vai ter a saúde da equipe. Algumas outras orientações para vocês. Não consuma lixo mental e emocional. Tome cuidado com o que você ouve, os ambientes onde você está, as relações que você tem. Cuide da rotina do seu sono. Não alimente o vício da reclamação, nem em si, nem no outro. Lembre quem você é. Hum, Pode. Você gravar de novo aqui, bosta. Então, espera só um pouquinho, eu vou bater o bolo. Tá. Pronto?
Então, diante de tudo isso, eu quero te orientar. Primeiro, seja líder de você mesmo, protagonista da sua vida. Desenvolva a sua inteligência emocional para que você possa se colocar de forma inteligente em qualquer ambiente que você estiver. E se você está exercendo liderança, lembre da lei: ser líder emocionalmente inteligente, desenvolvendo os pilares da inteligência emocional, fazendo com que a partir de você, sua equipe possa crescer, se desenvolver e alcançar os objetivos comuns. Muito obrigado por esse tempo comigo. Te espero na próxima oportunidade. Tchau, tchau.